Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafa. Eu e meus amigos viemos falar um pouco sobre o plástico na construção civil para vocês, certo? Fiquem ligadinhos aí. Olá, aqui é Arla. Esse vídeo traz algumas dicas de como escolher e armazenar materiais, os tipos de plásticos mais utilizados na construção civil, como é reaproveitado e como deve ser feita a destinação do resíduo para contribuir com a diminuição dos impactos na natureza. Antigamente, a aplicação dos plásticos na construção civil se limitava a ambientes internos, sendo utilizado apenas em tubulações e instalações elétricas. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, também surgiram novas opções de plásticos e utilizações, como por exemplo telhas, pisos, janelas, portas e muito mais. Cada tipo de plástico tem suas propriedades peculiares e usos adequados, portanto, para obter sucesso na construção, deve-se utilizar uma seleção correta do material conforme o objetivo da aplicação. Algumas das características que interessam na hora de escolher esses materiais para a construção são baixo peso, custo competitivo, resistência mecânica, resistência à corrosão, resistência a produtos químicos, estabilidade dimensional, permite uma diversidade de opções e acabamentos. Vale lembrar também que um bom material de construção irá proporcionar mais beleza à obra. Sua casa ficará mais bonita e o resultado final será extremamente satisfatório. Então, fique atento aos aspectos físicos e aparência dos materiais. Não receba nada que esteja quebrado ou mal conservado. Desconfie de produtos com preços muito inferiores à média do mercado. Procure por marcas já consolidadas. O fato de já terem uma quantidade de anos em produção indica que provavelmente aquela marca oferece produtos de qualidade. Busque indicações de pessoas que têm experiências com construção, verifique na embalagem e pesquise se o produto atende às normas técnicas baseadas em critérios de segurança. Alguns produtos precisam seguir normas da ABNT, outros possuem selos de qualidade de entidades conhecidas no mercado. Entre os principais plásticos utilizados na construção civil encontramos carbonato, possibilita coberturas planas ou curvas, além de fechamentos verticais e outros projetos arquitetônicos. Trata-se do termoplástico de maior resistência a impacto. Você pode encontrá-lo em telhas, proteção de cabines e máquinas, blindagem de veículos e ambientes, coletores solares, viseiras, painéis de instrumentos, entre outros. Está disponível em diversos formatos. O PVC, ele é versátil, durável e de baixa manutenção. Pode ser utilizado em coberturas, conexões, redes de água, forros, esquadrias e etc. O segmento de construção civil consome mais de 60% do PVC fabricado no Brasil. O polietileno, usado em proteção de pisos e isolação de ruídos, preenchimento de juntas de dilatação, isolante térmico e impermeável para telhados, redes e ramais de distribuição de água, gás, adutoras e etc. O acrílico, associado à transparência, durabilidade e economia a todo projeto em que é utilizado. Além disso, oferece infinitas possibilidades de aplicações com praticidade e funcionalidade. É utilizado em aparelhos de iluminação, box de banheiro, divisórias e etc. E o poliestireno trata-se de um termoplástico duro, transparente e é aplicado em utensílios de cozinha, aparelhos de iluminação, bancos, isolamentos e etc. E o poliestireno expandido, que pode ser usado na fabricação de núcleo para telhas termoacústicas, em lajes pré-fabricadas como subbase para pavimentação de estradas, rodovias, pista de pouso e aeroportos, pérolas para confecção de concreto leve, forros, molduras e sancas e etc. Mesmo não sendo um material biodegradável, é totalmente reciclável. Geralmente, as sobras do canteiro de obras são enviadas para usinas de processamento e usadas na produção de molduras e rodapés. Além dessas aplicações, os plásticos de engenharia são utilizados para acabamento de componentes de metais, acessórios, elétrica e infraestrutura de obras.
aqui é Cristiane e eu vou iniciar falando como se deve armazenar os plásticos na construção civil. Cada tipo de material deve ser armazenado de uma forma diferente, com cuidados específicos. Estes cuidados vão desde proteção contra intempéries e maresia até furto e erosão. Existem materiais que devem ser armazenados na sombra, materiais que são transportados em pallets, outros que de tão pequenos devem vir embalados. Manter a integridade dos materiais é essencial e cuidar da armazenagem de materiais de construção da forma correta é sempre o primeiro passo. Materiais plásticos requerem cuidado e a maior exigência de armazenamento é que seja de acordo com o tipo e tamanho, e jamais deixar expostos ao sol. Para tubos, conexões, tomadas, fios e cabos, é ideal um local fechado, como uma sala própria, pois esses elementos não podem sofrer qualquer tipo de dano ou perdem sua eficiência, como canos furados e cabos descascados. Ter cuidado no transporte e manuseio também é importante para manter a integridade, pois materiais quebrados não poderão ser usados. De desperdício e volume gerado. Produtos feitos de plástico estão incorporados ao cotidiano das pessoas em todo o mundo. O uso do material revolucionou a indústria, mas também gerou um grande desafio para o planeta: o acúmulo de lixo. Cientistas americanos descobriram que, de 1950, data em que a produção em larga escala dos materiais sintéticos começou, até 2015, os seres humanos geram 8,3 bilhões de toneladas métricas de plástico. Desse número, 6,3 bilhões de toneladas se tornaram resíduos. Menos de 10% desse montante foi reciclado. Segundo a empresa portuguesa Ambiente, especializada em reciclagem, as participações dos materiais plásticos representam 10% de uma casa média. O dado europeu indica que 17% do total da produção da indústria do plástico são consumidos pela construção civil. No Brasil, não há muitos dados, mas segundo pesquisa da Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, em 2016, a construção civil foi o setor que mais consumiu plástico no país, representando 23,8% do consumo total. Isso ocorre porque os plásticos oferecem rapidez na construção com sua leveza, facilidade de transporte, limpeza, conservação e baixa manutenção. Estima-se que 14,6% dos plásticos transformados sejam absorvidos em canteiros de obras. Estimado em 5,2% pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo, o setor vem investindo em produtos com novas composições para garantir um desenvolvimento mais sustentável, atendendo uma demanda crescente de produtos com diferenciais ambientais. Já se imaginou morando em uma casa de plástico? Não, não é essa aí. Uma casa realmente construída com materiais plásticos. Isso é algo que não só é possível, como já existe sim. Sabemos que a construção civil é uma área responsável por grande parte dos resíduos gerados. Como forma de amenizar isso, uma empresa colombiana chamada Conceptos Plásticos criou uma nova forma de construções, onde são utilizados diversos tipos de resíduos plásticos e transformados em pilares e tijolos plásticos. Em sua composição, também contém aditivos, que fazem com que esses blocos sejam resistentes a fogos e terremotos e, ao serem encaixados com pressão, servem como isolantes térmicos e acústicos. São criadas de formas semelhantes a peças de Lego, onde são encaixadas e ficando livre o formato da construção. Com isso, é muito prático e rápido, podendo ser construída uma casa em até 5 dias. Olá, tudo bem? Me chamo Leonardo. Os resíduos plásticos da construção civil e qualquer outro resíduo que seja descartado ou destinado de forma incorreta no meio ambiente causam impactos significativos. Mas antes de falar quais são esses impactos no meio ambiente, precisamos saber a definição de impacto ambiental. Impacto ambiental, de acordo com a resolução CONAMA, de número
001 de janeiro de 1986 é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Impactos no meio físico, que se refere ao ar, ao solo e à água. Quando esses resíduos são destinados de forma incorreta no meio ambiente, podemos citar a impermeabilidade do solo, a perda da fertilidade do solo e das características físicas em áreas onde esses resíduos foram destinados de forma incorreta, a alteração da qualidade do ar por sua queima, ocasionando a emissão dos resíduos gasosos e partículas sólidas em suspensão para o meio ambiente, alteração na qualidade das águas superficiais, alteração na qualidade das águas dos oceanos e alteração da paisagem natural. Impactos no meio biótico, na fauna e na flora. O plástico no ambiente marinho sofre várias alterações, fragmenta-se e passa a ter a aparência de alimentos para muitos dos animais marinhos, causando a morte deles e interferindo no ciclo reprodutivo de muitas espécies. O plástico também, destinado de forma incorreta, causa alterações dos ecossistemas, alteração e extinção das espécies dos oceanos. O risco de queimadas pelo material inflamável, o plástico, causa a perda da flora e da fauna e a perda de habitat dos animais. Impactos no meio antrópico, meio social e meio socioeconômico. Quando descartado de forma incorreta, o resíduo plástico pode causar entupimentos de valas e bueiros, que geram enchentes e desabrigam pessoas, principalmente os moradores das periferias. O plástico descartado de forma incorreta causa um impacto visual, alterando a paisagem do meio ambiente. Algumas doenças também podem ser causadas em consequência da queima deste resíduo, como problemas respiratórios. É comum em alguns lixões a queima indevida do plástico, gerando uma fumaça altamente tóxica e poluidora. O plástico também causa a proliferação de vetores, como ratos e insetos. Uma vez descartado de forma incorreta no meio ambiente, serve de moradia para esses vetores, assim contribuindo para a proliferação desses vetores e, consequentemente, de doenças. Em terrenos que acumulam um grande volume de plástico, além de poluir o solo, gera uma desvalorização do terreno no seu valor financeiro. Para concluir, a proposta da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010, era acabar com os lixões até 2014, substituindo por aterros sanitários e adequando a forma de como os resíduos devem ser reciclados. Mas um estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais revela que 78,3 milhões de toneladas de resíduos são gerados no Brasil. Deste montante, 71,3 milhões de lixos foram coletados. No entanto, 7 milhões de toneladas de resíduos não foram coletados e, consequentemente, foram destinados de forma incorreta no meio ambiente. Mesmo o Brasil coletando quase 91% do resíduo gerado, ainda 3.331 municípios brasileiros continuam realizando o descarte incorreto do lixo, somando mais de 29,7 milhões de toneladas de resíduos para lixões ou aterros controlados. Um exemplo de como o plástico pode ser reciclado e reaproveitado em benefício da sociedade e do meio ambiente é o trabalho que a Prefeitura de Souza faz em parceria com a empresa Trash. Decidiram que a própria Prefeitura faria a coleta dos resíduos sólidos e destinaria esses resíduos para o aterro sanitário, para que a empresa realize o destino final, tratando e armazenando esses resíduos de forma correta e sustentável. Bom, pessoal, é isso aí. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero que tenham gostado. Até mais!